Andressa e nessa breve aula de inglês de hoje nós iremos aprender a utilizar o futuro com o will. Na língua inglesa existem dois tipos de futuro, que é o futuro com o will e o futuro going to. Nessa aula nós iremos explicar detalhadamente o futuro com o will. Então, pessoal, como eu disse inicialmente, o will ele é um verbo auxiliar. Dentro da frase terá um verbo principal e o will irá auxiliar esse verbo principal para que ele vá para o futuro. Por exemplo, essa frase, I will work tomorrow. O significado dela fica, eu trabalharei amanhã. Porém, se não tivesse o will, iria ficar apenas o verbo trabalhar. Não ficaria no futuro. Aí quando eu coloco I will work, eu trabalharei. O will dá a ideia para o verbo principal de que vai ser no futuro. É uma ação que ainda não foi feita. É no futuro. Eu trabalharei. Então, pessoal, todo verbo que for adicionado à partícula will ficará no futuro. Por exemplo, o verbo arrive, que significa chegar. Quando é adicionado o will, ficará chegarei. E existem também algumas situações que usamos o will, que está destacado aqui no slide, aqui acima. E a primeira situação é para situações espontâneas. Algo espontâneo, em que você teve uma reação espontânea, não precisou ninguém te falar o que você deveria fazer, você simplesmente fez. Você simplesmente, deixa que eu faço isso. Por exemplo, tem alguém batendo na porta e tem várias pessoas. E você tem a reação de levantar e abrir a porta. Então você fala, I'll open the door. É uma situação espontânea, é uma fala espontânea e você usou o verbo will para expressar isso. E a segunda situação é para uma promessa. Eu prometo, é uma promessa que vai ficar no futuro, né? Uma promessa é futuro. Eu prometo fazer alguma coisa, eu prometo ser uma boa garota esse ano. Ou I will always love you, eu prometo que amarei você, sempre amarei você. É uma promessa. E uma outra situação é de incerteza, not sure. Uma incerteza é quando você... é um futuro incerto, você não tem certeza se realmente vai acontecer, mas você vai expressar usando o will. Por exemplo, I think you'll go to Brazil next year. I think, eu acho. Você não tem certeza, você acha que vou para o Brasil no próximo ano. Então, o will aqui, ele tá colocando o verbo ir, que no caso é o go, para o futuro. Percebe que tem o will go to. Então, ele tá colocando o go, o verbo principal, para o futuro. E a outra situação é uma situação de condição, que é o if, que é o se. Se isso acontecer, se eu for, se você estudar, você vai passar. Se é uma condição, é uma incerteza e ao mesmo tempo dá uma ideia de condição. Por exemplo, if you study, you will pass your exam. Se você estudar, aí você vai passar no exame. No will pass, passar no exame. Se é uma condição. E a outra situação é para a previsão de tempo, é uma previsão, o tempo ele é incerto, ele pode mudar, a previsão de tempo pode te dar uma resposta e logo depois mudar, né? Como tá aqui no exemplo, it will snow tomorrow, talvez vai nevar amanhã, né? É uma previsão, essa previsão pode mudar. E ainda temos, pessoal, algumas expressões que nos ajudam a identificar o will. Por exemplo, a expressão maybe, que dá a ideia de talvez, uma ideia incerta. Então, quando você vê na frase maybe, já sabe que ali pode ser um futuro com will. E
O think, que nós acabamos de ver no outro exemplo, que é o eu acho, não tenho certeza. E o promise, que é a promessa, eu prometo, mas não é uma certeza que eu vou cumprir. E o soon, que é em breve. Em breve, prestes a acontecer, mas ainda não aconteceu. É um momento de futuro, breve. Então, essa primeira parte é bem introdutória, bem leve. Agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre a estrutura da formação do verbo will nas sentenças. Olá, galera! Como já foi mencionado anteriormente pela Andressa, que o will e o going to são palavrinhas que utilizamos para expressar uma ação ou um evento que acontecerá no futuro. Ela já exemplificou, conceituou um pouquinho como utilizamos. Agora vamos ver a sua forma negativa. A sua forma negativa é bem simples, basta utilizarmos o not após a partícula will. A estrutura da frase ficará da seguinte forma: sujeito, mais o will, mais o not, mais o verbo no infinitivo, porém sem a preposição to, mais o complemento da frase. Como exemplo, temos I will not work tomorrow. Eu não trabalharei amanhã. Podemos utilizar também a forma contraída. Ao invés de usarmos I will not, utilizamos won't. A formação de frases de futuro com will na forma afirmativa segue a seguinte estrutura: o sujeito, o will, mais o verbo principal no infinitivo, sem a necessidade de usar a partícula to, mais o complemento. Exemplo: they will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa. Também a forma afirmativa ela pode ser utilizada na forma contraída após os pronomes pessoais. Para isso, basta usar o eu, né, de forma reduzida, ao lugar de will. Exemplo: I will visit my course tomorrow. Na forma reduzida, ele vai ficar will visit my course tomorrow. Então é isso, pessoal. A forma afirmativa com o futuro no will, com a partícula will, ela pode ser usada de duas formas, tá? Na forma afirmativa completa ou na forma afirmativa ela sendo contraída, né? A partícula will. Então, espero que você faça bom proveito dessa explicação e que tire uma boa nota na sua próxima prova. Olá, eu sou Maria Luziane e vou falar sobre o verbo will. O verbo will em frases interrogativas devemos trocar a ordem da oração, tendo a seguinte fórmula: o will mais o sujeito, mais o verbo no presente, mais o objetivo da frase interrogativa. Vamos ver alguns exemplos de frases assim. Will she go to party? Você vai à festa? Will you eat shrimp tonight? Você vai comer camarão hoje à noite? E isso é alguns exemplos do verbo will.